Olá, bora mergulhar de cabeça numa das listas mais intimidadoras e fascinantes que existem, a de obras obrigatórias do PAS 2026. A nossa missão aqui é simples. Vamos tentar decifrar o código por trás dessa seleção de músicas, textos e imagens que à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. E para começar, saca só essa pergunta. O que conecta Obrigado Darcy do Emicida, uma letra super afiada sobre o Brasil de hoje, com Medeia, de Eurípides? Uma história de vingança, de paixão, escrita há mais de 2.400 anos. Parece que nada, né? Mas a resposta está no coração dessa lista. E aqui está o grande segredo. Isso aqui não é só uma lista de tarefas, um checklist para ir riscando. Pensa nela como um mapa. Isso mesmo, um mapa que conecta ideias, culturas e épocas diferentes. E é esse mapa que a gente vai explorar agora, mostrando como cada pecinha se encaixa num quebra-cabeça muito, mas muito maior. Então, esse aqui é o nosso roteiro de viagem. A gente vai passar por 4 grandes temas: as raízes do mundo, os vários retratos do Brasil, a arte que cutuca, que questiona e as ferramentas que a gente tem para entender o agora. Vamos nessa? Ok, nossa primeira parada é lá no fundo, nas raízes. Naquelas obras que são a base, sabe? Que moldaram o jeito que a gente pensa e cria cultura no mundo todo há milênios. E que raízes, hein? A gente está falando de uma viagem no tempo absurda. A lista nos joga lá na Mesopotâmia com a Epopeia de Gilgamesh, dá um pulo no Egito Antigo, passa pela Grécia Clássica com a Medeia e vai até os discursos que começaram as cruzadas na Idade Média. É basicamente a história da humanidade contada em algumas obras. E o ponto de virada nessa jornada toda é o nascimento da filosofia. Essa frase aí da Apologia de Sócrates, que também está na lista, é a essência do que essas obras provocam na gente. A coragem de perguntar, de questionar tudo, de olhar para a nossa própria vida e para o mundo e perguntar por quê. E esse espírito questionador aparece de várias formas. A lista nos mostra a engenharia genial dos romanos no Coliseu, a dor que quase grita na escultura de Laocoonte, a fé que foi literalmente esculpida na rocha na Etiópia, e a espiritualidade, que virou música com Hildegard von Bingen. São as sementes de tudo que a gente veio a ser. Agora, vamos sair um pouco dessas raízes globais para ver como a árvore cresceu por aqui. O mapa nos traz agora para os vários e bem complexos retratos do Brasil. Para a gente conseguir entender o Brasil que a lista desenha, tem uma palavra que é fundamental: amarificanidade. É um conceito poderosíssimo criado pela intelectual Lélia Gonçalves. Amefricanidade. Parece um nome complicado, mas a ideia por trás é gigantesca. Não é só sobre o Brasil, é sobre reconhecer que existe uma identidade cultural, uma história que conecta as pessoas negras em todo o continente americano. Uma conexão que a escravidão tentou, com todas as forças, apagar. E a lista ilustra isso de um jeito brilhante. A gente ouve essa conexão no canto ancestral da Clementina de Jesus, sente na sabedoria que vem da Amazônia com a Dona Onete, entende no pensamento quilombola no Nego Bispo, lembra na memória de luta do Natiruts e reflete na crítica social do Emicida. São todas vozes dessa mesma identidade amefricana. Mas o retrato do Brasil não tem uma cor só. O mapa nos obriga a olhar o país por lentes diferentes. De um lado, a gente tem toda a cosmologia, a arte, a visão de mundo indígena expressa no manto tupinambá. Do outro, o olhar do colonizador europeu, ali registrado na Carta de Pero Vaz de Caminha. A lista não dá uma resposta pronta. Ela mostra as duas perspectivas lado a lado. E essa história de ter vários olhares leva a gente direto para o nosso terceiro ponto. A arte usada como arma, como uma ferramenta para questionar e para desafiar o poder. Olha só que contraste absurdo. A lista põe na nossa frente o discurso do Papa Urbano II, usando a palavra, a retórica, para chamar todo mundo para uma guerra santa. E aí, séculos depois, ela nos apresenta Ailton Krenak, usando a mesma ferramenta, a palavra, não para destruir, mas para sobreviver e para imaginar um outro futuro. A mesma ferramenta com objetivos totalmente opostos. E essas vozes que contestam são muitas, viu? Vão desde a ironia cortante de Gregório de Matos, lá na Bahia colonial, passam pela crítica à justiça no sertão de Suassuna, chegam na análise super atual da Mariana Alvim sobre pós-verdade e, olha que interessante, chegam até no texto da nossa Constituição, que é a grande régua para a gente questionar a nossa realidade. Partindo desse questionamento todo, o nosso mapa nos leva para a última parada. As ferramentas da ciência, da análise, para a gente tentar entender o mundo doido em que a gente vive hoje.
E um exemplo que eu acho sensacional de como a lista faz isso é essa história em quadrinhos. A ideia é pegar um artigo científico que muitas vezes é super denso, difícil de ler, e transformar numa HQ. De repente, o conhecimento sobre o ciclo de vida dos insetos vira uma história visual que muito mais gente consegue entender. Isso é democratizar a ciência na veia. O que esse gráfico mostra é que os temas são super relevantes. A ciência analista não é abstrata, não. Ela está falando da crise Yanomami, da tecnologia do GPS que está no nosso celular, do potencial das frustas do nosso cerrado e dos desafios de viver nessa sociedade digital. E às vezes a ciência nos dá uma dimensão de tempo que, nossa, explode a nossa cabeça. Esse número aí, 90 mil anos, é o tempo que um dos artigos da lista diz que a geologia demorou para desenhar o Rio São Francisco. É uma perspectiva que coloca a gente no nosso devido lugar na história do planeta, né? E assim, a gente chega ao final da nossa expedição pelo mapa. Agora é aquela hora de juntar todas as peças e entender o que a gente faz com isso tudo. Então a gente pode resumir assim: a lista se organiza em 4 grandes ideias, 4 chaves que abrem as portas. As raízes do mundo nos contam de onde a gente veio, os retratos do Brasil exploram quem a gente é, a arte que questiona provoca a gente a pensar para onde vamos e a ciência nos dá ferramentas para entender como a gente chegou até aqui. O verdadeiro desafio, e também a parte mais legal dessa lista, não é decorar cada obra, é começar a enxergar as pontes, os diálogos, as tretas entre um poema do século XVII e um vídeo sobre física quântica no YouTube. É um convite para a gente pensar de forma conectada. E por isso mesmo a gente termina com uma provocação. As peças do quebra-cabeça estão aí na mesa, o mapa está traçado. A grande pergunta agora é: que caminhos, que pontes, que conexões novas cada um de nós vai conseguir construir a partir daqui? A exploração, na verdade, só começou.